Primeiro episódio do Se Ele Pode, Ela Pode, um quarto filho meu que está nascendo. Tô muito feliz de estar aqui apresentando para vocês esse programa que vai ser incrível. A gente vai falar sobre maternidade, sobre educação, sobre empreendedorismo. Vamos trazer uns convidados maravilhosos para vocês assistirem aqui toda quinta-feira às 18 horas. E hoje a gente decidiu, eu e o meu host Adel. Tudo Boa bom, noite. Adel? Gente, ele tá com vergonha, meu marido. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o programa, nossas expectativas, como surgiu a ideia e, obviamente, um pouquinho da nossa vida também. Vou deixar o Adel se apresentar. Vai, Adel, Vamos lá. pra gente quebrar o gelo. Tudo bem. Boa noite, pessoal. A Karima conseguiu, né, me convencer a vir aqui. Esse projeto aqui me chamou bastante atenção, porque vai ser uma troca de experiência bem bacana, né, sobre família, empreendedorismo. A gente está com uma agenda bem bacana de convidados para as próximas gravações. E se eu falar para vocês que eu não estou nervoso, estou mentindo, estou bastante nervoso, mas na próxima eu prometo que vou me sair melhor. Não, ele tá ótimo. Você tá ótimo. Tô. Você tá ótimo. É porque é o primeiro programa. O Adel, vocês sabem, quem me segue lá no Instagram, eu preciso me apresentar aqui, porque esse programa está sendo transmitido no canal da TV Mais. Muito boa noite para todo mundo que está aí de casa assistindo a gente do canal da TV Mais e também pelo canal do YouTube. Então, a gente, assim, tá ainda quebrando o gelo. É o nosso primeiro programa. Então, assim, fica tranquilo, a gente vai falar sobre a nossa vida, então é algo que a gente sabe bastante, né? Sobre educação, maternidade, então vai ser, assim, muito bom. Mas eu queria saber de você agora. Vamos lá. Porque eu vou entrevistar o Adel vai me entrevistar para nos próximos programas, eu e ele entrevistarmos pessoas assim com histórias incríveis, com conteúdos incríveis. Então, esse primeiro momento, a gente vai bater um papinho para quebrar esse gelo mesmo. Adel, quais são as suas expectativas para esse programa? Você acha que a gente vai ficar assim, a gente vai ficar mais conectado e grudados mais do que a gente já é por conta do programa? Eu acho que a gente vai ficar mais próximo, né? Porque a gente tá formando um conteúdo bem bacana. Nossos convidados são pessoas assim bem especiais que a gente tá querendo colocar aqui para apresentar. E eu acho que a gente vai ter que conversar bastante, né? Vai ter que conversar mais bastante. Do que a gente já conversa. A gente conversa sobre filhos, sobre cada um tem a sua profissão, então a gente chega em casa e fala. Só que agora eu acho que isso aqui vai fazer a gente conversar de assuntos específicos e juntos, né? Assim, iguais. Todo mundo quer saber como eu te convenci. Gente, eu não convenci. Ó, eu posso falar uma coisa? Vamos lá. O Adel, ele não é assim. Ele não é essa pessoa total. Quem conhece sabe, ele é muito engraçado. Ele só faz piadinhas. Então, assim, eu vou trazer ele, vocês vão ver que desse programa pro próximo já vai ter, assim, mudado 100%, eu acho, o seu comportamento. Porque o Adel é uma pessoa super extrovertida. Ele fala super bem. Bom, quem conhece sabe, a família dele que tá assistindo aí vai concordar comigo. Ele é uma pessoa que tira tudo de letra. É que hoje ele tá um pouquinho nervoso porque ele não tá acostumado, né? Isso era uma coisa que muita gente falava, né? O Adel não aparece tanto, o Adel não fala muito. E eu falo, gente, ele fala, conversa com ele ao vivo que você fala, só que ele não é muito das câmeras. Só que esse projeto, fala a verdade, eu não precisei te convencer, Você super topou. Eu topei porque eu não apareço muito no Instagram, no seu Instagram, porque na verdade no Instagram a gente posta a nossa rotina junto com as crianças do dia a dia. E aqui a gente vai mais trocar experiência mesmo da nossa vida, da nossa experiência com as crianças. É um programa mais sério. Mais sério, então a gente vai trocar experiência, né? Então, assim, realmente eu já tiro muita foto para Karima, a gente sai em qualquer lugar, já chega, já tem que ficar tirando foto, então, assim, acabo nem tendo pique para mim postar mesmo, né?
Mas eu gostei bastante aí do projeto e eu acho que vai ser bem bacana. E vai agregar bastante, que é Vai. o principal. A gente Sim. quer, quando a gente estava discutindo aqui qual vai ser o tema, sobre o que a gente vai falar, o ponto que mais pegou foi, a gente está aqui para agregar, para trazer informações. E nada mais prático do que isso, do que trazer convidados, né, com experiências, com uma fala boa, com um conteúdo muito legal, para contar um pouquinho pra gente. E aí a gente está aqui definido, né, quem vai ser os nossos próximos convidados. O Adel, a agenda dele é totalmente formada por policial, porque o Adel tem, assim, ama, Sim. tem empresários na agenda dele. Sim. Tem bastante gente que ama falar sobre carros. Sim. Então, assim, a agenda deles é essa. A minha agenda já é totalmente voltada para moda, para maternidade, enfim. Então, eu acho que vai ser um mix muito legal pra gente conversar. Sim. E aí, também é bacana a gente falar agora sobre o nome do nosso podcast, né? Por que eu Sim. coloquei assim, se ele pode, ela pode? Porque quando a gente fala sobre a mulher muçulmana, né, gente? O Adel sabe bem disso. Às vezes tem muito esse preconceito, né? O que eu chamo de preconceito. É um conceito de uma coisa que as pessoas às vezes não sabem. De que a mulher muçulmana não pode várias coisas e que o homem geralmente pode tudo, né? A gente tem Sim. bastante isso na mente, assim, principalmente dos brasileiros. Então, quando eu falei, eu vou criar aqui um programa, no início era um podcast, agora virou um programa real mesmo, só que eu falei, tem tudo a ver a gente colocar, se ele pode, ela pode. Inicialmente era só o ela pode. E aí, quando o Adel topou, eu falei, gente, vai ficar muito legal. Eu recebi vários elogios sobre o nome, né? Sim. E a logo que ficou, assim, muito maravilhosa. Então, essas são as nossas expectativas. O que a gente espera do programa é que vocês gostem muito. Eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês ativarem as notificações e, inclusive, participar. Como que vocês conseguem participar? Mandando dúvidas, críticas positivas são sempre bem aceitas e, claro, mandando suas perguntinhas. Eu coloquei uma caixinha de perguntas nos meus stories. Sim. E o Adel vai estar aqui para responder comigo tudo que as pessoas têm de dúvida, né? Antes de mais nada, para o pessoal que está me assistindo do canal da TV Mais, eu queria me apresentar, né? Sim. Meu nome é Karima Orra, eu tenho 29 anos. O Adel, no começo do programa, ele estava meio nervoso, ele começou a querer escrever, ele falou assim, Karima, quantos anos você tem? De quanto tempo estamos casados, né? Pra não dar a bola fora. Quanto tempo a gente tá casado? Eu falei, meu Deus do céu, olha só. Mas é importante o pessoal saber, né? Que para quem não conhece, não te segue, né? Quanto da nossa história, nossos filhos, né? Pra gente contar. Eu acho que essa parte, para não errar com data, é melhor você falar, né? Gente, eu vou fazer umas perguntas pra ele que eu vou colocar você Olha. em um lugar assim, numa linha tênue, sabe? Pra ver o Sim. que você tá sabendo ou não. Porque, gente, ele perguntou a minha idade. Que dia eu faço Eu aniversário? perguntei se é dia 29, se você tem 29 ou 30 anos. Tá, e que dia eu faço aniversário? Em agosto. O dia? 10. Meu Deus, Não é? gente! Ou é do Moody? É 30? É 30? Gente, eu tô chocada. Adel. Gente, eu faço aniversário dia 30 de agosto. Eu não vou mais fazer essas perguntas, senão eles vão achar que você não me ama. Gente, o amor não tem nada a ver com data, né? Explica aí, Adel. Fala Espero. aí. Não, com certeza não. Gente, ele tá super nervoso e eu tô piorando a situação dele. Mas não tem problema. Eu vou te perdoar, Sim. tá bom? Tá bom, tá perdoado. Ele tá muito nervoso. Bom, vamos lá. Vamos contar um pouquinho da nossa história, então, como tudo começou. Quer começar? Pode ser. Vai. A A gente gente- se conhece faz muito tempo. Eu Na ver- perguntei pra ele se ele pode começar e eu não deixo ninguém falar. Vai, Vamos sua lá. vez. Na verdade, a Karima, a gente tem até um certo grau de parentesco. Então, eu sou amigo do irmão dela, dos dois irmãos dela desde pequeno. Não, pera. A gente não tem grau de parentesco. Alguma coisa tem lá no Não, fundo é que a gente é porque da mesma geralmente- cidade, né? É que geralmente os muçulmanos, eles casam entre si.
Sim. certo? E a gente veio da mesma cidade lá do Líbano, mas a gente não tem parentesco. Sim, Parece que tem. É uma cidade que é aproximadamente o quê? 5, 6 sobrenome, né? Famílias lá. Tem não sei quantos. Bom, mas enfim, aí eu conheço, por mais que a gente tem 2 anos de diferença e eu ser amigo dos irmãos dela, sempre na escola eu via ela como um bebezinho mesmo, né? Nunca... Uma criança. Uma criança. É porque, gente, na infância, quando você... Assim, Tipo, 2 anos, né? Parece muito. É muito. Sim. Então, acho que é por isso. Mas eu também lembro de você. A gente estudou juntos, né? Começando lá atrás. A gente começou juntos. Ele era amigo dos meus irmãos, mas os meus irmãos eram também eles são mais velhos, né? Sim, que você. sim. Então, assim, a gente estudava na mesma escola. Era um monte de gente estudando na mesma escola. Um monte de muçulmanos, né? A maioria, a maioria não, mas tinha bastante muçulmano dentro da escola. E aí eu via ele também muito mais velho. A gente nunca conversou na escola, né? A gente se conhecia há muito tempo, se via muito, mas nunca conversamos praticamente, né? Só tipo, de oi, tchau. Porque o irmão dela também era muito ciumento, né? Até hoje, né? Na verdade, mesmo casado, ele é ciumento. Um beijo pro Richard. Gente, pera, outra coisa, eu esqueci de mandar um beijo pro Bossi, o meu filho mais novo. É verdade. Tá em casa me assistindo, vou mandar pros 3, o Zuzu, o Moody e um Bossi. Daqui a pouco a gente vai falar bastante de filhos aqui. Mas é que eu prometi, então, se eu prometi, um beijo, Bossi, Zuzu e Moody. Agora vai. E foi bem legal que foi uma coisa, assim, bem de repente que aconteceu, eu e a Karima, né? A gente era o mês do Ramadã, que são 30 dias, né? Um mês. E nos últimos 10 dias do Ramadã tem o período que chama Laylatul Qadr, né? Então a gente reza na mesquita durante a madrugada e toma o café da manhã antes de começar o jejum. Até que um dia eu falei, nossa, aí eu vi a Karima e falei, você cresceu, né? Aí eu olhei e falei, olha... Aí a gente começou a conversar. Não, o que aconteceu? Vamos contar direito? Quer falar os detalhes? Ó, eu vou falar meus detalhes também, então. Tá, pode falar, que então, a gente tá aqui pra combinado. Isso. Não, foi assim, a gente tava lá na mesquita, eu lembro como se fosse hoje. E aí eu tava muito cansada, porque eu estudava em São Paulo e eu saía daqui 5 horas da manhã. Então eu tava, além de cansada, com pressa. E eu queria ir pra casa antes do sahur, né? Que é o momento que a gente come antes de começar o jejum. E aí eu tava apressando o Richan e o Richan tava conversando com você. Richan é meu irmão. E aí o Adel veio e falou... E eu não vi, né? Não é que eu não vi, eu não cumprimentei, mal educada. E fui embora. Aí você me mandou uma mensagem, é verdade. No Face. No Facebook, gente, olha só, a gente já fazem 11 anos isso? 11 anos. E aí eu mandei pra ele mandou pra mim... Nossa, que simpática. Alguma coisa assim. Não me viu, não? Alguma coisa assim. Aí eu fui educada. Foi educada. Aí eu respondi pra ele, falei, não, eu tava cansada, mas e aí a gente começou a conversar. E aí eu sei o detalhe que você quer contar. Você quer que eu conte? Você que sabe. O detalhe foi, gente, que a gente começou a conversar. E aí depois de 1 mês e meio, mais ou menos... Sim. Ele simplesmente parou de me responder. Você acha bonito? Tem que fazer um charme, né? Não pode ser muito fácil, né? Mas funcionou, não funcionou? Funcionou, porque assim, antes eu era um pouco, né? Eu meio que... falava, aí de repente ficava 2 dias, aí falava. Aí eu falei, quer saber? Vamos ver então se ela tá interessada ou não. Aí eu fiquei no gelo mesmo alguns dias, aí ela chamou Flint, então acho que vai rolar. Aí a gente voltou a se falar, não ficamos... quanto tempo nós ficamos até eu falar com seus pais? Gente, foi super rápido tudo. Geralmente, o casamento muçulmano, como que ele acontece, né? Eu acho que é bacana a gente falar isso aqui pra vocês. Não tem um namoro, né? Ele não tem uma fase em que pode haver o toque físico ou o casal sair sozinho sem uma vela, né? Que a gente chama de vela, uma terceira pessoa no mesmo local. Então, geralmente, tudo acontece muito rápido. Porque, primeiro, é muito chato ser vela. Eu já fui vela e você tem que ficar saindo com o casal. Você já foi vela?
Não, mas Não, você era a vela da Aline. eu era a vela da Aline, mas você eu era acho que a, super chato. a vela que eu tinha era um poste, na verdade, que o Richan, ele era muito ciumento, né? É, a nossa vela era o Richan. A vela era o Richan, aí... O Richan não deixava nem a gente conversar assim, nessa deixava. distância. Ele era... Um beijo, Richan. Meu irmão. Muito fofo. E aí, então, como esse processo, né, do casamento é você conhecer a pessoa espiritualmente, né, não fisicamente, você não precisa de tanto tempo quanto você acha que precisa, né? Porque geralmente os namoros que duram 10 anos pode virar um casamento de 2 e acabar ali. Porque você só conhece a pessoa mesmo quando você casa. E esse é o nosso pensamento, Sim. né? E aí, acabou que a gente a gente começou a se falar, eu acho que era março. Julho ele já pediu a minha mão pro meu pai. Sim. Setembro a gente já casou praticamente, porque a gente fez um noivado e o Kipptep, que é o casamento religioso. E ali passou setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 4 meses e a gente casou e fomos morar juntos. Sim. Acho que é essa. Foi essa a sua experiência? Como é que foi? Foi isso mesmo. Só faltou um detalhe, né? Já que é pra gente falar de nós. Aí, ó, ele já tá soltando. E que eu acho isso interessante, que nós temos que ser nós mesmos. Então, tem um detalhe. Quando eu fui falar com seu pai, você prefere que eles saibam por mim ou por você? Qual foi o flagra que eu vi no armário da cozinha? Porque eu fui lá falar com meu sogro, né? Que a gente tem que pedir a mão, né, pros pais. Aí eu tava falando com o meu sogro, com a minha sogra. Aí Não, você tava só com o meu pai. Só com o meu sogro. Aí eu olhei assim o celular lá na prateleira, eu falei, da Karima, eu falei, nossa, tem alguma coisa errada. Aí você quer falar? Não, pode continuar. Gente, eu sou curiosa, mas pode continuar. Aí acabei de falar, aí eu peguei o celular e falei, Karima, abre aqui, eu quero saber. Aí você e a Saja, elas estavam curiosas, né? Gente, sabe o que a gente fez? Posso falar? Eu tava curiosa, assim, eu tava super curiosa, porque você imagina um cara chegar na sua casa e falar com seu pai que ele tá pedindo a sua mão, né? Na verdade, ele tava lá pra falar que queria me conhecer. Eu já tinha falado pro meu pai que ia vir, o Adel, ele já tinha topado e tudo mais, mas precisa ter esse momento, né? E deve ser muito difícil pra vocês, não sei como é que foi. É difícil? Eu não sei qual frio na barriga é maior, quando eu fui falar com ele ou quando eu cheguei aqui no estúdio. Eu acho que... Não, vai. Agora já tá passando, mas eu acho que dá o friozinho na barriga. Acho que é pior falar com meu pai. E meu pai assim, ele é muito brincalhão, mas pra essas coisas, né? Sim. Então acho que deu. E aí eu tava super curiosa. E aí a minha cunhada, que é um gênio em pessoa, falou pra mim, a Saja, a gente se liga, né? E você deixa o celular lá e a gente coloca no Viva Voz e escuta tudo aqui. Então a gente estava escutando tudo que eles estavam falando lá na cozinha. E eu falei bem ou não? Falou bem. Pra isso eu fui desenrolado, não travei, não fiquei tímido, nada, né? Mas você já tá soltando. Você vê que, né? Tá bom. Não, mas ele é desenrolado, gente. Mas assim, eu tava curiosa, porque deve ser muito difícil. E aí, quando eu tava escutando, eu achei tão fofinho. Eu falei, ai, que bonitinho. E aí, pede a mão e tudo mais. E aí, algo diferente, né? Sim. E a gente... Porque, geralmente, perguntaram isso pra mim na caixinha de perguntas. Como foi o seu pedido de casamento? E aí, eu falei, gente, eu não fui pedida em casamento. Tipo, você não chegou, assim, com um anel e falou, vamos casar. Isso não acontece muito dentro da religião. Foi quando eu pedi pro seu pai mesmo, né? Exatamente, porque é com a família, né? Então a permissão vem do pai, da mãe, da família toda. Mas você podia, né, ter feito depois um momento assim, né? Ter feito uma surpresa, alguma coisa? Eu aguardo alguma coisa dia 16 de janeiro. Em breve janeiro. vai vir uma surpresa, então. Aí, ó, gente, eu vou esperar. Viu? Se a gente não tem essa comunicação, ele não ia ficar sabendo. E aí, né? Foi que a gente casou, passamos a lua de mel Paris, Turquia, depois Líbano. E aí a gente começou a nossa trajetória familiar, que tá aí até hoje. Meus filhos são, não sei pra você, mas os maiores presentes que eu tenho na vida. Com certeza, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sempre sonhei em ser pai. E assim... de 10, 11 anos, né, que estamos casados,
É um dos dois, Gente, né? é 9, mas tudo 9 bem. anos, É que tá eu bom. falei 11 anos. Mas tá bom, juntos. desde quando eu pedi sua mão é uns 10 anos. É uns 10, isso. Certo. Desde desse tempo, 10 anos, vai, a gente tem um filho de 8, de 6 e de 4, né? Então, nossa vida mudou completamente. Então, além do amor e carinho que você tem pelo filho, você passa a viver tudo que você faz, ou você planeja, ou você faz... Tudo que eu penso é Toda pensando ação, nos meus né? filhos, toda ação. Se eu vou comprar alguma coisa, eu vou comprar um tênis. Nossa, prefiro comprar para o Moody, para o Zuzu, para o Boss. Enfim, é uma experiência muito boa, né? E a Karima, né? Ela é dessa área aí de pedagogia, ela se formou nisso. Então, assim, eu acompanhei bastante. Para mim foi muito interessante no dia a dia ver como que, por exemplo, quando nasceu o Moody, né? Que é o mais velho, é uma criação, porque é o primeiro filho e teve que, tipo, vai para desfraldar ele ou para criar rotina e tal. Foi um processo diferente. Aí quando já veio o segundo filho, aí eu falei, nossa, como o irmão se espelha no irmão mais velho, né? Então, assim, foi uma experiência bem bacana, porque foi um atrás do outro. E vai aí ter depois mais? vem o terceiro, o Boss, o mais novo. Tipo, é inacreditável. Tudo que os irmãos faz, né? A maioria, eu acho que acelera. Tipo, ele é um menino assim, né? Ele parece Pra frente, bem pra frente, né? Então, assim, aí ao mesmo tempo, além da parte da educação, né? A gente sempre está rezando, está ensinando religião, né? E a Karima me ensinou muito isso, né? A importância, né, a fase, né, da criança quando ela é nova, né, Que é primordial. que é primordial. Então hoje a Karima eu tenho que elogiar ela, uma excelente mãe. Ai, gente, que fofo. E ela me ajudou bastante, né? Então, assim, nesse estoque para ensinar meus filhos. E hoje meus filhos a gente acorda, aí a gente fala, aí vamos para a escola, baba? A gente não rezou ainda, como assim? Aí a gente reza. Aí quando eu entro no carro, aí tem um duá. Como que fala duá em português? Uma súplica. Uma súplica, né? Eles começam sozinhos, eles decoraram, né? Então, assim, por mais que eu tenha uma fé, eu pratico a minha parte religiosa, a Karima me ajudou bastante como repassar isso para as crianças. Então, assim, é uma experiência muito boa, né? Assim, além do amor e a dádiva de ter 3 filhos... Tem toda essa responsabilidade, Essa né? responsabilidade. Agora, vou aproveitar e falar uma parte de mim aqui. Eu tenho 32 anos, eu sou empresário, eu sempre trabalhei num único ramo, que é o ramo madeireiro, né? Que é pisos e portas de madeira. A minha família, na verdade, é do ramo, né? Então, eu nasci, respirei e vivi sempre o ramo da madeira, né? Então... Conhece tudo. Conheço tudo. Então, a Karima fala assim, você é tímido, ou o pessoal acha que você é tímido, ou alguma coisa. Aí eu falo, Karima, nos meus negócios, como eu lido muito com obra, arquiteto, engenheiro e bastante funcionário, então, assim, o meu dia a dia, eu sou uma pessoa bem interativa com as pessoas no trabalho, que me consome muito, né? No caso, mão de obra e prestação de serviço, mas... Fora que você viaja muito, né? Eu viajo muito, então às vezes a Karima fala, tem um hotel, Adel, vamos com as crianças, vamos divulgar, vamos... Eu falo, Karima, eu tô com 3 obras e, tipo, eu levo muito a sério, sabe? Eu sou bem detalhista. Eu falo, Karima, não posso ir e deixar rolando, né? Então... Tem todos esses pontos, né, para acrescentar. Ele tá justificando a timidez dele, mas, gente, vocês já perceberam que não tá mais. Já tá senti melhorando um pouco? Já. Já tá mais tranquilo, já tá mais parecendo o Adel que eu conheço. Porque ele tava, assim, meio sério. Sim. Uma coisa que você falou da educação das crianças e tudo mais, me perguntaram nas minhas caixinhas que eu fiz, sobre você me deixar fazer
o que eu acho certo sobre a educação das crianças e como que isso aconteceu, se aconteceu, porque eu sempre falo pro Adel uma coisa muito interessante que a gente tem que sempre fazer em casa, que é falar a mesma língua quando a gente está se falando, né, sobre as crianças. Então, principalmente na frente delas. Então, não desvalidar a fala um do outro, não fazer, sei lá, sabe? Falar, ele não sabe ou ela não sabe, principalmente na frente das crianças. E uma coisa que eu acho que o Adel é muito parceiro é exatamente nisso. Em saber escutar, porque eu sou meio chata, né? Pode falar a verdade? Posso desabafar ou não? Não desabafar, pelo amor de Deus. Não, você não é muito chata, tá então não, normal, vai, igual... Não, tá bom, vai, pode falar. Não, aí... Não, mas é que eu não sou muito chata em qualquer assunto, mas não. Dentro da educação das crianças eu Sim. sou muito rigorosa. Sim. Rigorosa, mas também tem todo o plano, por exemplo, eu lembro muito quando o meu mais velho, o Moody, era pequeno. Sabe uma coisa bem legal? Olha, gente, tô viajando aqui. Uma coisa bem legal da gente falar que muita gente me pergunta os nomes das crianças e como se fala em árabe. Tá. O Moody... O Moody, o primeiro nome dele é Mohamed. Não, em árabe, Mohamed. E em árabe é Mohamed. Isso. O Zuzu, que é o meu filho de 6 anos, o do meio. O nome dele em português é Youssef, em árabe é Yusuf. E o Bossi, não me pergunta por que Bossi, o nome dele em português é Ahmad e em árabe é Ahmad. Isso é legal da gente falar, Sim. porque muita gente me pergunta. Mas, enfim, o meu mais velho, quando ele nasceu, eu era mãe de primeira viagem. E eu tinha lido muito, além de ser da área, eu tinha lido muito sobre tudo. Tanto é que o meu curso SOS Soneca, eu fiz, né, depois do Zuzu, mas eu já estava sabendo tudo, porque eu lia várias citações científicas e livros, tudo relacionado ao sono do bebê, porque era o que menos tinha informação. E aí eu ficava muito chata e noiada, porque eu queria fazer tudo certo. Você lembra disso? Eu lembro, no começo do casamento, até a gente se estranhava porque eu queria assistir Netflix e você ficava lendo o livro. Eu falei, mas Karima, mas tanto livro assim, você lia muito. Aí depois, né, que aí eu entendi e eu falei, realmente esses livros são muito bons, porque é incrível, meus filhos 8 horas da noite tá dormindo. Só que também 6, 7 horas da manhã, tá pulando. Eles já estão pulando, né? Mas isso é bom, gente. Isso é muito bom. Então é legal, a Karima, ela realmente lê muito, assim. Então, tipo, de verdade, a gente aprende muito um com o outro, né? E é legal que a gente fala a mesma língua na educação das crianças, porque ao mesmo tempo que a gente programa, por exemplo, alguma coisa legal da gente contar aqui. Teve um episódio do Bossi, né, que é o terceiro filho, na escola. Sim. Que ele agiu de uma forma feiosa. E aí a professora ligou, a coordenadora ligou pra gente falar com ele, né, e como agir. E foi muito bacana isso, porque eu falei pro Adel antes. Aí ele falou, o que você vai fazer? Eu falei o que eu ia fazer. E aí a gente negociou o que ele ia fazer. Então, assim, tudo tem uma conversa. Tudo a gente fala, a gente briga também, tá, gente? Porque essas pessoas vão falar que a gente é, tipo, né, um casal perfeito. Não, a gente tem briga, depois a gente vai falar um pouquinho sobre brigas, que é algo natural também de todo casal, mas a gente tem muito esse diálogo, principalmente na educação das crianças. Então, a gente foi lá, conversou e deu super certo, né? Porque depois ele me contou o que você falou pra ele, como você agiu. A gente comprou outro lápis, né? Porque a história era que ele tinha quebrado um lápis da escola. E aí ele comprou, a gente comprou, né, um outro lápis para ele dar. E aí o Adel depois no outro dia cobrou ele. E aí você pediu desculpa e tudo mais. Então ter esse diálogo é uma coisa muito bacana. E é o que as pessoas mais me perguntam. Porque como o Adel não aparece, as pessoas acham que você não participa. Então vamos falar sobre a sua participação na maternidade das crianças hoje, vai? Na parentalidade, né, no caso. Qual que são as suas obrigações hoje com eles, né, que você acha que é um papel seu?
Hoje, na verdade, a minha responsabilidade desde o primeiro dia de aula, sempre levei os três para a escola, né? Desde quando o sol do Moody, aí nasceu o Zuzu e o Armude, né? Os três. Então, eu sempre levo eles para a escola. É um momento, eu gosto porque eu acordo, tomo meu banho, tomo meu café, rezo com as crianças, converso com eles no caminho, deixo eles. Então, assim, é meu start, é minha motivação, entendeu? É o momento que... Tipo assim, da escola até meu trabalho dá mais ou menos 1 hora. É o momento de reflexão, sabe? De agradecer a Deus, né? Por tudo, por mais um dia, né? Então... essa já é uma responsabilidade. Agora, não quero me valorizar, Karima, mas eu, ultimamente, praticamente todo dia, eu que estou colocando eles para dormir. Sim. Não é verdade? Não, mas é verdade, isso é verdade. E eu ajudava também eles a trocar eles também. Não, Na verdade, até quando eles amamentavam. Quando eles começaram a comer, na papinha eu ainda até arriscava, mas quando começa a comer, aí muda bastante. Eu falei, não, Karima, eu já ajudei o suficiente, né? Olha pra trocar só. fralda. Não, mas é assim, o ponto é a divisão de papéis. Porque o Adel, ele trabalha o dia inteiro, né? Você sai de Sim. casa às 7 horas da manhã, tem dia que você volta 8 horas da noite. Então, esses momentos que tem antes ou depois, porque você poderia também continuar dormindo, Sim. porque o seu trabalho é muito mais... tem um horário muito mais longo, Sim. né? Mais comprido. Então, você poderia, por exemplo, ficar dormindo mais um tempo a Sim. mais do que levar eles para a escola. Ou voltar e eles já estiverem dormindo. Só que esses momentos, né, que eu falei para ele, né, eu pedi agora para ele falar, é tão importante porque eles têm essa noção do papel, né, de cada Sim. um. E geralmente a gente foca, né, o papel da mãe é cuidar, é dar banho, é nananã, nananã, fazer essas coisas que são mais difíceis. Só que o Adel, quando ele tá, porque não é sempre que ele tá, ele faz tudo isso. Mesmo com os amigos dele zoando, né, porque tem muito Sim. disso também, Sim. que eu fico muito, eu falo, gente, sabe... Hoje já tá melhorando muito, mas eu lembro que no começo eles zoavam bastante, principalmente porque eu filmava. Qualquer filmagem já começava a mandar, né? Nos grupos, Já. Adel e tal. Gente, isso é uma bobagem, tá? Amigos e, sei lá, pessoal, por favor, parem de fazer isso. Porque é um papel tão importante, você desempenha ali a paternidade, né? E eu sempre falei isso pro Adel. Você vai estar cuidando da criança quando você estiver, de fato, participando. Porque você descer e ficar 5 minutos olhando para a cara dos seus filhos, jogando um joguinho, você não vai estar ali criando vínculo, né? Então, a memória que seus filhos vão ter de você é justamente Sim. essas memórias do dia a dia. Então, eles vão lembrar sempre que quem levou eles para a escola foi o pai. Às vezes, você para na padaria e come com ele. Sim. Esses momentos, que é a única parte que você realmente está ali, porque você trabalha fora, são os mais Sim. importantes. Então, por isso que eu fiz questão de falar para ele, fala aí e tal. E ele usou a palavra ainda ajuda, que não é ajuda, é a sua parte mesmo. Sim. Que é o que que todo pai deveria fazer, né? Porque o papel do pai é ser pai, não ajudar a mãe, mas sim ser pai. Sim. E isso é o mais bacana. Sim. E conversar bastante, né? Por exemplo, esse fato aí que aconteceu lá da escola, né? Quando a Karima me falou, aí a vontade que é chamar a atenção dele, brigar, né? Aí eu falei, eu tenho que ter essa liberdade para ele é muito pequeno, né? Ele tem 4 anos, para ele explicar, né? Ter esse diálogo, né? Eu falei, Armude, por que você fez isso? Você acha certo? Falou, porque eu não lembro o nome do amiguinho dele. Não, não precisa falar o nome. Não, sim, mas o meu amigo falou que eu sou fraco, aí eu quis mostrar para ele que quebrei o lápis, que eu consigo. Aí eu entendi que, tipo assim, ele quis mostrar que era forte, mas eu falei, ó, filho, isso daqui tá errado. Você me promete que você vai pedir desculpa pra Pro e pra todos os seus amigos e a gente vai comprar lápis novo pra eles, né? Aí no aniversário dele, a gente deu acho que, sei lá, 50, 100 reais, sei lá, de presente, né? Falou, pra guardar, né? Aí ele tinha na gavetinha dele, eu falei, ó, você vai pagar o lápis. Aí no dia seguinte eu falei, Karima, pergunta pra Pro, né, se pediu desculpa ou não. Ele pediu. Então assim, eu acho que o filho é uma coisa muito louca, né? Porque às vezes você tá falando uma coisa, às vezes eu e a Karima,
Por mais que a gente se policia muito, né, se a gente brigar ou qualquer coisa, não falar nada na frente das crianças, às vezes depois de uns dias eles vão lá e falam alguma coisa e falam, nossa, nem imaginava que eles prestaram atenção, né, que estava prestando atenção. Então as crianças prestam muita atenção, eles, tipo, é muito bom conversar, né, e aí, filho, como que foi seu dia, o que você fez hoje? Então, assim, isso é uma coisa que eu faço bastante, né, cara? A gente... Faz. Essa comunicação tem. Eu acho que você nisso é até melhor que eu. Tanto é que se perguntar quem eles gostam mais... Mas eles vão falar que é o Adel. Isso é muito E não é porque eu compro presente ou eu compro eles, não é por isso, não. Não, é porque ele conversa muito mais. E assim, eu sou a pessoa das regras, né? Sim. Então assim, vai fazer a lição, vai fazer isso, não pode usar a televisão, nananã. Eu sou... Tanto é, Adel, que você faz muito isso. Às vezes... E eu acho justo também, porque eu tô o dia inteiro com eles. Aí o Adel chega, eles fazem alguma coisa de errado. Se o Adel só brigar, meio que perde o vínculo, né? Porque você chegou ali naquele momento, só brigou com eles e foi dormir. Eu não, tive um momento bom. Sim. Fui, sei lá, briguei um pouquinho com eles, mas depois fui legal e tudo mais. Você não, se você só chegar e brigar, vai ser muito chato. Então, às vezes, eles estão fazendo alguma coisa de errado, o Adel fala assim, Karima, briga lá com eles, conversa alguma coisa, porque são 3 meninos. E aí a gente tem essa comunicação e é super... Acho certo. Só que, gente, esses dias não, já faz 1 ano isso, porque dessa vez ele não deu pra ninguém o primeiro pedaço de bolo. O Moody deu pra você. Nunca ganhei o primeiro pedaço de bolo. Me sinto uma mãe. Teve assim. segundo pedaço ou não? Não foi pra mim também. Não foi? Foi pra mim. Gente do céu. E eu tenho certeza que meus filhos me amam. Isso é uma coisa também muito... legal, né, de falar. Geralmente, né, as crianças às vezes falam algumas coisas, né, que tá ali sentindo, acho que nunca ninguém falou isso pra mim, graças a Deus, mas eu já ouvi muitas mães, né, porque eu tenho o meu curso Manual Parental, não sei se vocês sabem aí, que eu falo só sobre educação, então são aulas quinzenais sobre todos os assuntos da maternidade. E muitas mães me relatam, né? Ai, meu filho falou que me odeia, meu filho brigou comigo. Às vezes a criança tá ali querendo expor alguma coisa e não sabe falar. Então ela tá nervosa. A forma que ela vai conseguir de te atingir é falar te odeio, né? Porque imagina um filho falar isso pra mãe. Só que geralmente eles falam isso sem a intenção. Né? Nunca ninguém falou isso pra mim, graças a Deus. Mas essas formas de carinho que tem com a Adel, eu acho muito bacana. Às vezes eu fico falando, não, eles gostam mais de você do que de mim. Mas, de fato, eu gosto muito que tenha essa relação mesmo com você, de amizade, de parceria. Sei lá, às vezes eu vou levar eles pra escola e eles falam, hoje não vai ser o baba, porque eles estão realmente... É uma rotina, né? Acabaram acostumando, Acostumaram, 100%. E a da noite também. Às vezes você ainda não chegou e eles não querem dormir sem você. Eu acho que tá faltando mais uma menininha em casa, né, cara? Gente... Não é? Eu acho que vai vir outro menino. Aí a gente encerra. 4 tá bom, né? Mas ia ser legal uma menina, né? Gente, ele quer outro filho. Eu também quero. Mas vamos ver. Né? 4 é um número bom? É um número bom. É um número bom. Não vai caber no carro, mas é um número bom. 7 lugares. Vai ser esse carro 7 lugares. A gente tinha. E aí, depois que eles passaram a não usar mais as cadeirinhas, deu pra voltar. Agora vai ter que voltar de novo. Outra coisa que me perguntaram aqui, que eu tô lendo, é sobre criar, né? Que a gente já falou um pouquinho, mas criar as crianças na religião no mundo que a gente vive, porque a gente tem várias diferenciações, né? Assim, não é tão diferente, porém tem algumas coisas que a gente não aceita, que, por exemplo, vou dar um exemplo, carne de porco. O Moody e o Zuzu, que já sabem, né? Até o Boss também, não vão para algum lugar e falam e come a carne que tiver, porque eles sempre perguntam, né? É de carne de porco? Porque nós muçulmanos não consumimos a carne de porco. Então eles já sabem, inclusive tem aquelas balinhas de gelatina que, gente, criança ama. Eles não comem sabendo, né, se tem ou não, porque tem algumas que tem, algumas que não. Sim. Então, como que é pra você? Qual que é a sua... Porque pra mim o meu maior medo é esse, né, hoje. É você não conseguir ali passar pro seu filho tudo que você
que você quer, de valores, Sim. de ideais, enfim. E hoje eu tenho muito medo disso, mesmo sabendo que eu acho que a gente está fazendo um trabalho super legal. Sim. Eu converso bastante com as crianças, né, sobre ensinar suratas, Contar fazer histórias, essas né? histórias, e aí eles me perguntam, mas os meus amigos da escola não reza, não faz, tipo, eles sabem já da diferença, eles me perguntam bastante. Aí eu falo, filhos, a nossa religião é essa, e aí você tem que respeitar a religião dos outros, porém, o que eu sempre deixo frisado para eles, eu falo para eles, todas as religiões têm Deus, né? E eu acho que o importante é a pessoa também temer que se fazer algo bom, vai ser beneficiado, e se fazer algo ruim, né? Não vai ser. Não vai ser, né? Então, assim, a gente tem que respeitar todas as religiões, é claro, né? Mas a nossa religião é essa, então, assim, quando você falar com um amiguinho, não entre no assunto, não julga porque que você não reza, você vai, que nem ele vai para a escola de jejum, eu estou de jejum, meus amigos não. Cada um tem uma escolha, mas a base que eu falo para eles, eu deixo frisado, é o que? É Deus, né? E as boas ações. E as boas ações e as más ações, né? Então, assim, para eles até passar para os amigos deles, tipo, se fez a coisa ruim, vai, né? ter vai ter algo ruim. Se fez coisa boa, vai ter coisa boa, né? Então... É muito engraçado, foi no jejum também, porque assim, a gente não obrigou e a gente não obriga, né, eles a fazerem jejum ou, enfim, a gente, nada é obrigatório, né? Então a gente não tem esse abuso de poder. Até por verdade, né, na verdade, na idade deles, né? A gente não... Estou falando na nossa educação. Tipo sim. assim, você não vai chegar para a criança e vai falar assim, você é obrigado a fazer isso, 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 porque Deus mandou. Não acontece desta forma, porque eu acho que isso tem muito, né? Como a nossa religião, ela é uma religião que tem vários pontos a ser seguidos e de maneira correta, as pessoas me perguntam às vezes... Você obrigou seu filho a rezar? Porque às vezes eu filmo eles rezando. Sim. Tipo assim, a gente não obriga ninguém a rezar. Sim. Você reza e seu filho vai rezar atrás de você. Sim. Você jejua, seu filho vai jejuar atrás de você. Então a gente, né, tem essa... A gente tá de exemplo, na verdade, não é que a gente fala, fica de jejum ou reza. Não, vamos rezar. A gente reza, né, na verdade, por exemplo, quando nós rezamos em casa, eu rezo, né, que é o imã, né, quem fica na frente, né, e fala surata e eles atrás. Eu acho demais, assim, quando eu chego, assim, eu vejo eles rezando sozinho, né? O Zuzu principalmente, que é o do meio, ele tem uma facilidade, né, cara? Eu já até falei pra Karima, ele parece que é um pendrive. Ele, tipo, você fala pra ele uma surata em árabe, ele nem fala árabe, você fala 2 vezes, ele decora, né, cara? Então, assim... Então, eu acho muito satisfatório, assim, ver as crianças rezando, né? Mas é tudo na base disso, de exemplo, né? Da gente fazer, ele se espelhar e aí a gente explicar o porquê, né? Por que estamos rezando, por que está agradecendo a Deus, né? E aí, no meio do caminho, começa a contar as histórias, né, que tem no Alcorão, né, para eles entendendo. Mas tudo devagar também, senão enche a cabeça da criança. Porque não existe essa chave, né? Você vai virar hoje uma criança que não vai comer porco. Do nada, porque muita gente pergunta, a partir de que momento passa a ser pecado você fazer algo que não é? A partir da puberdade, mas você não vai ensinar seu filho a rezar na puberdade, né? Quando ele tiver 12 anos, porque ali ele já vai estar moldado, né? A personalidade das crianças, a personalidade das crianças, ela é moldada até os 7 anos de idade. Então, você faz isso, você dá o exemplo, você tá ali buscando você ser uma pessoa melhor. Isso acontece muito também. Eu acho que todo dia eu acordo e falo hoje como eu posso ser uma pessoa melhor por conta dos meus filhos, inclusive na religião. Sim. Então você acaba sendo ali o exemplo e buscando cada vez mais ser uma pessoa melhor. Sim. E é tudo nesse requisito, né? Na base do exemplo. Então, é isso. Vamos ler aqui o que esperar do futuro dos nossos filhos. Quando a gente pergunta para eles o que eles querem ser, o que eles respondem?
Na verdade, assim, antes da gente tentar, eles falam de ser médico, né? Exato. Mas antes disso, um queria o quê? Não, eles O falam Moody que queria ser policial. Não, eles querem ser médico e. Eles falam médico e policial, médico e lutador. Lutador, E médico e jogador de futebol. É tudo médico e. Eu não sei de onde eles vão arranjar tanto tempo assim. Mas de verdade, o que a gente espera pro futuro deles, né? Não sei você, mas falando por mim, é que seja um futuro de uma pessoa boa, né? O que é ser uma pessoa boa? Não só falando do financeiro, né? Mas falando mesmo de uma educação de uma criança com valores, Sim. né? Bem educado. O que seria bem educado? Uma pessoa que vai respeitar o próximo, que vai saber lidar com problemas, né? Eu falo Sim. tudo isso no meu curso, né? Como você criar uma criança para ser Sim. tudo isso. Porque, igual eu falei para vocês, não é uma viradinha de chave. Começa ali na infância, começa Sim. ali nos 0 anos de idade. Você ali, a forma que você tratar o seu filho, a forma que você conversar com ele, a forma que você deixa ele expressar, né, os sentimentos, as ideias, tudo isso vai influenciar no adulto, né? Eu sempre falo que a primeira infância é o que vai dar o avará para ser um adulto feliz, infeliz, depressivo, inteligente. Tudo isso você molda ali. Obviamente tem o DNA, tem a genética, mas tudo que a gente molda ali na infância, a gente planta ali para colher na fase adulta. Então, no meu ver, eu quero esse tipo de criança, né? Com fé, com a bondade, com resiliência, com empatia. Sim. E é isso, você. Aí depois, eu concordo com isso, com o que você disse. E eu acho que a parte, por exemplo, o que vai ser profissionalmente falando, eu acho que a melhor coisa, antes de ver lado financeiro, é você fazer o que você gosta, que você ama fazer, né? E eu acho que eles são muito novos, assim, tipo, para decidir, né? Até mesmo para nós que somos pais, já identificar, olha, ele eu acho que é isso, a personalidade dele é ser um advogado, é ser médico, alguma coisa, né? Então, saber guiar, né? Saber guiar. Então, eu percebi muito que cada um tem uma personalidade, né? Eu acho que a pessoa nasce com a personalidade, né? Gente, isso é muito, né? Demais, os assim. 3 filhos, um é diferente do outro. E não importa, assim, a forma de você lidar com um, né? Você também faz muito isso, eu percebo. Você lida com o Moody de uma forma diferente que você lida com o Zuzu e diferente que você lida com o Boss. A forma até de conversar é diferente um com o outro, tudo é cada um. Isso é muito importante, né? Porque isso é você dar a equidade e não a igualdade. Sim. Tem um módulo, né, que eu falo sobre relacionamento entre irmãos. E aí eu falei até uma fala que eu acho bacana a gente deixar aqui, principalmente por a gente ter 3 filhos, que é você querer sempre dar a mesma coisa para cada um dos seus filhos, porque mãe e pai também tem muito disso, né? Você quer ser justo. Então, por exemplo, você deu ali, você deu no aniversário do Moody R$100 para ele. Aí no do Zuzu, você fica com aquilo na cabeça, que você quer dar R$100. Só que às vezes a necessidade do Zuzu não é R$100. Às vezes a linguagem do amor dele é diferente, às vezes o temperamento dele é diferente. Então, às vezes ele quer, sei lá, um jogo, né, que ele estava muito querendo. E aí você se sente culpado porque o jogo que você vai dar para ele é mais barato do que os R$100 que você deu pro Zuzu. E isso é uma coisa que mora dentro da gente, né? Esse termo de justiça. Porque cada criança é diferente. Então, a forma da gente lidar com um ou com o outro sempre é diferente. E tá tudo certo, tá tudo bem. Eu acho que a gente faz isso muito bem. Eu vejo você falando com o Zuzu, que ele é mais sentimental e tudo mais. Sim, o Zuzu, ele é bem sentimental. E aí você fala com ele de uma forma mais carinhosa, mais diferente, às vezes mais firme também, porque ele é sentimental, mas ele tem uma personalidade muito forte. Então você tem que ser firme aí, na hora às vezes ele tem um paviozinho curto, né? O Zuzu, às vezes tem, então se você não manter ali o controle... E aí com o Boss, não, já é diferente, porque o Boss é mais brincalhão, assim, você consegue falar com ele menos sentimental, né? Falando mais da coisa certa mesmo. E tem essa diferenciação de um filho para o outro. Eu acho que a gente... por exemplo, quando eu chego do trabalho, às vezes a gente chega assim com a cabeça ainda meio no trabalho, em casa, aí já chega os 3, pai.
aí você começa a entrar no clima de estar em casa, aí você, sem reparar, você dá uma atenção maior para um filho do que o outro, ou você cumprimenta diferente um filho do outro, né? Eles reparam muito, né? O Moody e o Boss, na verdade, eles nem, tipo assim, leva tanto em consideração. Agora, o Zuzo, tipo, eu chego, eu já sei, ó, o Zuzo, eu dou uma atenção maior, né, quando eu chego, porque ele é bem sentimental. Mas talvez isso seja uma coisa da sua cabeça. Não Pode da ser. sua cabeça, ele é mais sentimental, mas eu acho que pelo fato dele chegar antes, porque o Zuzu ele é muito carinhoso, então ele Sim. chega antes, ele abraça antes, aí você pensa, eu tenho que fazer isso por ele Sim, também. sim. Só que às vezes é a forma dele mesmo. Então, Pode ser. e aí a gente acaba fazendo isso, e aí Sim. o Moody, que é mais na dele, assim, a gente não faz por achar que ele não precisa, e às vezes ele precisa também. Então tem muito disso, né? A Sim. gente tem que equilibrar. Será que esse tá ali precisando mais? Às vezes um tá doente, o outro não. Então Sim. você sabe que você vai dar mais atenção para quem tá doente. Eu acho, sabe o que eu acho? Agora eu vou falar que a maior dificuldade de ter filhos, porque todo mundo fala, né? Você tem muito filho. Na verdade eu não tenho muito, né? A gente não tem muito, a gente tem 3. Sim. 3 é um número ok, eu acho. Eu não acho que é nem muito, nem pouco. Mas eu acho que a maior dificuldade, né, de ter, não é nem a escadinha, nem o muito trabalho físico. Eu acho que é justamente essa, né? Você ter ali um tempo para cada um, conhecer cada um, fornecer o que você, o que cada um precisa. Sim. E eu acho que esse é o principal, não problema, né? Mas a Sim. principal dificuldade que a gente tem, né? Na maternidade, na parentalidade. É uma responsabilidade, né? 3 filhos, querendo ou não, é uma grande responsabilidade, tanto na questão financeira, pior ainda na educação, né? Porque a educação, ainda mais nos dias de hoje, esse negócio de tecnologia, né? A Karima, ela sempre conseguiu controlar as crianças para não ter acesso ao celular. Só que chega uma hora que fica difícil, tem que liberar o quê? Um Netflix, né, Karima? YouTube Kids e tal. Então, assim, aí eu falo, nossa, Karima, poxa, as crianças tudo brincando, tal, mancada, dá pra eles, né? Aí eu começo a perceber, realmente, se eles tivessem esse acesso, né, porque dá medo da educação, né, em questão à tecnologia, né? Então, ter 3 filhos não é muito, mas é uma grande responsabilidade. Agora, a gente teve escadinha, né? 2 anos. Dá até 1 ano e 6 e 1 ano e 9. Não, eu acho que a pior fase foi. foi quando, assim, não a pior fase, a mais cansativa, quando a gente teve o Moody, ele era pequeno, que é o mais velho, aí nasceu o Zuzu. Eu lembro que, tipo, os 2 eram pequenos, ainda... É que quando... Tipo, aí a gente ia pro restaurante, antes de chegar a comida, eu falei, meu, pelo amor de Deus, vamos embora. Porque quando é muito pequeno, né? Então, assim... Mas depois, nossa, é a melhor coisa que tem, porque eles ficam amigos, é a mesma idade. Hoje, por exemplo, assim, Sim, sempre dá trabalho, mas todo o trabalho que a gente teve nessa escadinha, eu acho que 2 anos para cima, quando o mais novo faz 2 anos, já fica... mais tranquilo. É que o bebê, ele necessita muito da gente, né? Como pessoa física ali. Então, você não deixa um bebê sozinho 10 minutos, 15 minutos ali, porque você não sabe o que ele vai estar fazendo. E agora a gente já tem esse break bem distanciado. Então, as crianças estão... A gente, às vezes, está lá em cima, no quarto, as crianças estão lá embaixo e tá tudo certo. Eles estão brincando, jogando futebol. De vez em quando dá uma discussão, a gente tem que estar sempre de olho, obviamente, mas fica bem mais fácil, né? Fica bem mais tranquilo toda a situação. Mas aí a gente vai agora ter um bebezinho e aí vai mudar. Mas, gente, é assim, é uma construção, a gente chama de constelação familiar, que eu chamo, né? Cada um no seu papel. Então, quando a gente era um casal, a gente era um casal. Eu era uma esposa e você era um marido. Certo. Quando teve o primeiro filho, mudou já toda a nossa posição, porque além de esposa eu virei mãe, você além de marido virou pai, e ali tem um bebezinho que precisa da gente, que é o nosso primogênito. Quando você engravida do segundo, essa constelação ela muda, ela se transforma. A gente é pai de 2, marido e mulher. O Moody virou a ser o mais velho, né, o primogênito, e
irmão mais velho, porque tem um caçula. E aí a dinâmica familiar, ela vai mudando. Então, eu acho que o bebezinho não é tanto só a presença e tudo mais, obviamente, que consome muito, mas eu acho que até ter essa adaptação, sabe, da constelação, de você entender como que cada um funciona, como que funciona a rotina da casa, porque também muda, né? A rotina de uma criança de 2 anos é diferente da de 6 meses, da de 0 anos. Sim. Então, você vai ali construindo um novo lar a cada nascimento. Eu acho que isso é o mais difícil na adaptação familiar quando vem um bebezinho. Mas isso que você falou do restaurante, eu lembro muito, que eu preferia comer em casa. Porque quando você leva bebezinhos para o restaurante, você tem que dar para eles, aí você come também, aí vira... É que, na verdade, aquele dia o restaurante estava super cheio também. Ah, você lembra? É um dia É no Mori, lembra? Foi no Mori. A gente ficou mó tempo. Falei, Karima, eu quero comer... Vamos comer comida japonesa. Eu que tava louco, assim, para comer um povo lá, né? E lá era muito bom, né? Aí chegamos lá, tava mó fila. Falei, não, vamos esperar. Aí aqueles garçom, mas assim, não sei se que era Dia das Mães, era alguma coisa. Não lembro que feriado que era. Aí tava aquela muvuca e as crianças... Tipo, deram trabalho. não era que dava trabalho, mas tinha que ficar carregando eles e a rodízio. Eu falei, não dá. Eu tô achando engraçado, porque eu acho que foi esse caso específico, porque se for para lembrar de trabalho, a gente viajou com os 3 de avião pro Líbano. Não, na Turquia também foi bem crítico. Foi também por causa daquela situação, mas não precisa nem falar, né? Vai ficar pra próxima, porque o César aqui tá me mandando da produção que faltam 5 minutos pra gente terminar. Isso já faz um tempo, ou seja, a gente falou muito. O Adel, gente, o Adel tá de parabéns. E eu tô aprovado. Vocês acham que ainda que eu sou esse cara fechado, machista? Vocês viram que eu acordo, as crianças levam pra escola, ponho pra dormir. Mas não é isso que vai fazer você ser ou não. É só a postura, é tudo. Não é só esses detalhes, né, da vida. É porque as pessoas tinham mesmo essa impressão. Eu falei, gente, vamos mudar isso, vamos transformar tudo. Mas o Adel tirou de letra. Tá de parabéns, Adel. Obrigado. O nosso próximo episódio, o Adel vai estar aqui desse lado, porque ele vai estar entrevistando os convidados comigo. 2 convidados maravilhosos. Eu ainda não vou confirmar para vocês aqui, mas daqui a pouco a gente vai gravar toda a vinheta para aparecer, para tudo mais. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. A gente teve que encerrar, a gente ainda não conseguiu fazer o script. Gente, olha que chique, a gente tem isso aqui que eu não sei o nome. Ai, não tô conseguindo nem pegar. E a nossa canequinha do Se Ele Pode, ela pode. Porque esse programa vai ser um sucesso. E eu tenho certeza, já tá sendo. Queria agradecer o meu marido, Adel, meu host, que topou fazer tudo isso comigo. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana pra gente, pra vocês, pra todo mundo que tá assistindo. E eu queria agradecer vocês também que estão aí me dando apoio. Recebi muitas mensagens de carinho. E é isso. Você quer falar alguma coisa para se despedir? Não, é isso, gente. Desculpa aí se eu estava meio travado, mas eu prometo que da próxima vez eu vou estar melhor, né? Com certeza, né? Essa primeira vez foi mais para nós nos apresentarmos, né? Cheguei e falei, Karima, me fala aí, me dá o papel aí da pauta, qualquer coisa, né? Falou, não tem nada, você vai falar de você. Eu quero que o pessoal veja quem é o Adel e quem é a Karima, de verdade. Eu falei, tá bom, vamos embora. Então, por isso que eu fiquei meio assim, né? Mas aí as próximas a gente já vai ter uma pauta, vai ter um conteúdo bacana, vai ter convidados. E aí a Karima sabe, aí meus amigos do meu relacionamento no meu trabalho, né? E aí depois mandar umas sugestões aí, você vê com o pessoal. Tá certo. Algumas sugestões. Depois vocês mandem aí pra gente quem vocês querem ver aqui no Pod. A gente já tem uma agenda bem bacana, mas a opinião de vocês é sempre maravilhosa. Queria agradecer novamente e mandar um beijo pra todo mundo que tá aí em casa assistindo a gente. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau.